Olá, pessoal. Careca concurseiro novamente, comentando essa provinha do STJ de 2024 de Engenharia Elétrica, te ajudando a não perder o restinho dos cabelos. Agora vamos começar mais um bloquinho de questões sobre condutores, sistema de aterramento, sistema de proteção. São questões aí bem conceituais. Vamos resolver rapidinho aí, vamos, beleza? Vamos lá? A primeira questão aqui é a questão 100. Ele falou que, ó, em relação ao dimensionamento dos condutores em instalações elétricas prediais, julgue os itens seguintes. Vamos lá, questão 100. Ele fala: o método de instalação de condutores impacta diretamente na capacidade de condução de corrente? Então vamos lá. O, o método de instalação de condutores. Então, como é que eu vou instalar esses condutores? Pode ser por venaria, né? Embutidos, externo. Isso vai impactar em quê, pessoal? Se eu colocar aí, por exemplo, embutido, ou sobreposto ao aparelho, ou ao ar livre, né? Ou agrupado a outros cabos. O que que eu vou impactar? Eu posso impactar no aquecimento deles, né? Se ele estiver embutido lá, eu posso aumentar a temperatura. E o que isso impacta? Por exemplo, em condutores, né, ideais, não há problema, mas condutor não ideal, se aumentar a temperatura, a resistência também vai aumentar. Logo, vai ter um impacto na condução de corrente, tá bom? Então, vai ter impacto na condução de corrente do condutor? Óbvio, né? Se eu ver, dependendo do local que estiver instalando o meu condutor, ele pode ter um fator de temperatura ao qual vai afetar minha corrente, tá bom? Então, essa questão aqui está correta, beleza? Agora vamos lá, questão 101. Ele fala: o número de condutores carregados considerado no dimensionamento de um alimentador a quatro fios é independente da eventual circulação de uma corrente harmônica da terceira ordem. Então, vamos lá. Ele citou algo aqui muito específico, né? Ele falou assim, ó, ele falou sobre corrente harmônica de terceira ordem. O que ele quer dizer aqui? Que assim, qual é o impacto de uma corrente de terceira ordem? É uma questão bem específica, mas a corrente harmônica de terceira ordem, ela pode percorrer pelo condutor neutro no sistema trifásico. Ela pode, ela tem a propriedade de não se anular ali na terceira ordem e se somar e ter uma resultante lá pelo condutor neutro. Então, ele está falando aqui, ó, no dimensionamento de um alimentador, né? Um sistema, por exemplo, trifásico com neutro. Por exemplo, a quatro fios, né? Normalmente é esse, trifásico mais neutro. É independente da eventual circulação e a corrente harmônica da terceira ordem? Não, né? A corrente harmônica da terceira ordem vai interferir no dimensionamento do condutor neutro. Então, vai afetar no dimensionamento do meu alimentador de quatro fios, tá bom? Então, é uma propriedade da terceira harmônica. Ordens superiores de harmônica não atrapalham, mas a terceira ordem em específico, por exemplo, se nossa rede é 60 Hz, seria uma harmônica aí com 180 Hz, ela tem essa propriedade aí de, de somar um neutro, tá bom? E ter uma corrente resultante ao neutro. Então, para isso, vai ter que ter os cálculos para envolver lá meu condutor neutro, tá bom? Então, essa questão está errada. Precisa considerar, né, essa corrente terceira harmônica para calcular meu condutor neutro, beleza? Vamos para a próxima aqui. Agora é sobre sistemas de aterramento. Ele fala assim: em um sistema TN, a impedância correspondente ao percurso de uma corrente fase-massa é inferior ao do esquema TT. Então vamos lá. Esquema TN.
Então, no sistema da nossa NBR 5410 instalações, o sistema TN ele é um sistema qual, lá na parte da alimentação, eu posso ligar o neutro e o terra. Por exemplo, no meu neutro lá do transformador, por exemplo, trifásico, tá? E aí depois eu posso ter vários sistemas diferentes. Eu posso ligar depois esse neutro e terra separadamente, posso deixar em um fio só e fazer as ligações, que aí seria o TN, TNC, ou fazer depois dessa união do neutro e terra, separar eles, então seria o TNS, ou posso fazer um misto entre esses, neutro e terra. Ele falou que a impedância correspondente é inferior a um esquema TT, então vamos lá. Então, como eu mencionei, no esquema TN, por exemplo, eu vou ter meu transformador trifásico. Normalmente ele tem aqui o ponto de neutro aqui. Só que esse ponto de neutro, eu posso aterrar ele, né? Então, aí eu posso chamar do meu sistema TN. Vou até aqui minhas três fases aqui. Tá lá, L1, L2, L3. E eu tenho o meu neutro aqui, que está alimentando aqui meu terra. E o que acontece? Aí, conforme eu for utilizar meu sistema de aterramento, aí tem várias formas de ligar, né, esse sistema TN. Mas o que acontece? Ele fala, qual seria a impedância que, conforme ter ele chama de é, corrente fase massa. Corrente fase massa seria uma corrente curto-circuito aqui, por exemplo, entre a fase e o terra. Por exemplo, se eu ver um curto-circuito aqui, ó, do L2 o terra, por exemplo, o L2 fase massa, a massa seria a minha carcaça, tá? E a carcaça metálica ia ligar nesse neutro aqui, esse terra, que seria a mesma coisa que ela ligar aqui no neutro, né? Então vai ter qual a impedância aqui? Vai ter a impedância da carcaça metálica. Então tem essa impedância, tá bom? Agora no sistema TT, qual a diferença do sistema TT? Ele é independente. Então eu tenho lá meu transformador, vai ter aqui minhas correntes alimentando lá meu equipamento, eu tenho o meu neutro aqui, ele também pode estar aterrado aqui. Só que lá no equipamento, ele tem um sistema de aterramento independente no meu sistema TT. Aqui eu vou alimentar aqui com as três fases e tal. Só que meu terra, ele é independente. Então o que acontece? A corrente, ela tem que ter uma malha fechada para ocorrer, certo? Então o que acontece? No momento que eu ver um curto-circuito entre a fase e a massa, carcaça, aqui meu terra, ela não vem aqui pro meu transformador. Mas o que acontece? Ela tem que fechar a malha, né? Ela vai passar por esse terra, que é esse ponto, para depois fechar aqui o circuito e percorrer aqui, ó, né? Então ela vai percorrer esse caminho aqui, ó, mesmo ponto comum do terra, vai vir para cá e depois a fase aqui, ó, e vai percorrer, fazer uma área fechada. Só que acontece, esse aterramento independente, ele tem uma impedância que pode vir de uma haste de aterramento. Logo, ela tem uma impedância aqui da haste, ainda tem a impedância do solo, né, que é que vai percorrer daqui para cá,
E mais a impedância aqui da carcaça metálica também, né? Para percorrer toda essa corrente. Então tem uma impedância maior. Já no esquema TN, ele vai passar aqui, por exemplo, desenhar a carga aqui, por exemplo. Tem a minha carga aqui, tá alimentada aqui, tá? Fase um, 2, 3. Aí tem o meu terra que vai estar ligando lá também. Só que acontece no momento que ocorreu o curto-circuito, por exemplo, entre a fase e a carcaça aqui, ó, que é o meu terra, vai ter a minha impedância da carcaça, o invólucro, né? O invólucro metálico. E daqui já vai percorrer por terra, vai circular aqui, ó, e vai continuar. Então, tem impedância só do condutor da carcaça metálica do meu equipamento, aqui dos condutores, mais a do transformador, mas é uma impedância muito mais baixa. E vai ocorrer o que? Uma corrente de curto-circuito muito elevada aqui nesses casos. Tem. No TT, não. No TT, eu tenho a haste do aterramento, tenho a própria impedância do solo. Então, o caminho que ele vai fazer é muito maior para fazer esse caminho aqui, né? Vai fazer esse caminho, vai chegar aqui na Terra, vai percorrer esse caminho aqui, até chegar aqui, aproveitou esse caminho. Aqui, o caminho já peguei aqui, fui por aqui, e já cheguei no meu Terra, certo? O caminho é muito menor. Então, a afirmação, ele está falando se é inferior. Sim, ela é muito inferior, dá uma corrente de curto-circuito muito maior no sistema T. Então, a afirmação está correta. Agora vamos o esquema TNC, na questão 103. As funções de proteção e neutro são realizadas por condutores diferentes. Então, essa questão aqui ela está errada, né? Porque acontece, o TNC, na verdade, ele tem lá as três fases, só que acontece, o meu neutro, ele vai vir no transformador, mas ele também vai ser considerado como terra. E aí tem o nome desse condutor. Ele usa como condutor PEM. E esse condutor aqui eu posso usar ele tanto como neutro, tanto como terra, tá? Então, esse é o esquema que eu posso usar aqui o TNC. Está em comum, tanto neutro quanto terra, por esse condutor PEM. Aí na questão ele fala, no TNC, as funções de proteção as funções de proteção e neutro são realizadas por condutores diferentes? Não. Aí seria o TNS. O sistema TNS, apesar aqui de ter um condutor na alimentação neutro e terra, eles são alimentados separadamente. Aí eu posso pegar aqui o meu condutor neutro, eu posso pegar o meu outro condutor aqui pro terra, tá? Então, TNS são separados. Então, aqui ele trocou a letrinha. Se fosse TNS, estaria correto, mas o TNC não. Eu uso o condutor só PEN para alimentar. Beleza? Essas são as questões aí de sistema de enterramento. Agora vamos para questões de dispositivo de proteção. Ele fala aqui, ó, questão 104. Embora seja projetado para atuar diante de sobretensões de origem atmosférica, um DPS não pode ser destinado a operar diante das sobretensões de manobra. O que acontece? O DPS ele não vai falar assim, sobretensão de manobra eu não vou atuar. Ah, tensão
atmosférica e vou atuar. É lógico, tem a tensão de atuação dele, mas ele não vai estar escolhendo se é uma sobretensão de manobra, se é sobretensão atmosférica. Então, ele pode sim ser utilizado como um sobretensão de manobra. E como é que ele funciona? O que é um DPS? Um DPS, ele normalmente ocorre quando há um surto de corrente. Então, o que acontece? O DPS, é tipo aqui, por exemplo, tem uma fase aqui, eu tenho, sei lá, meu terra aqui, aqui, sei lá, está alimentando o meu equipamento, e ocorreu um raio aqui. Então, tem o meu DPS aqui, ó, DPS. Na hora que cai esse raio aqui, por exemplo, na minha fase, ele vai identificar aqui, né, que vai ocorrer, por exemplo, uma corrente de surto muito alta e ele vai fechar esse caminho aqui. Ele, em funcionamento normal, tem impedância alta, mas conforme aumentar a tensão aqui de forma abrupta, né, que vai ocorrer uma corrente de curto aqui, e a resistência dele vai diminuir ao nível de virar um curto. E a corrente vai passar aqui pelo terra, né? A gente conta aqui, né, o meu equipamento tem uma fase, do outro lado aqui, sei lá, tem um neutro, ou tem outra fase, né, independente da alimentação. Então, na hora que ele identificar aqui um raio, ele vai aqui diminuir a impedância dele, vai virar um curto, o caminho vai percorrer por aqui, tá bom? Às vezes ele pode identificar aqui, essa corrente curta, a galera pode pôr um fusível, né, vai queimar, e não vai queimar o equipamento, né? Pode, sei lá, um fusível aqui, aí vai evitar aqui, né, porque aqui vai ter uma corrente muito alta, né, para impedância muito baixa. Minto, né, o fusível pode pôr aqui, né, e aí o fusível vai abrir, tá? Mas assim, isso é só uma maneira, né? Tem inúmeras formas de aplicar o DPS. Normalmente ele usa o componente como varistor. O varistor tem essa característica, né? A qual ali tiver uma tensão nominal ali de rede, ele vai estar com impedância alta e após ter um surto de tensão, ele vai diminuir a impedância muito, uma impedância muito baixa, a corrente vai fluir por ele e não vai causar danificações no equipamento em si. Então ele fala assim, não pode ser destinado a operar diante uma sobretensão de manobra? Não, ele pode sim, né? Tem um alimentador, na hora que eu fizer a manobra vai ter pode ocorrer uma sobretensão ali e ele pode estar atuando. Não tem nenhum problema nisso. Outra questão, um DPS pode ser instalado em circuito sem neutro entre cada fase e o condutor de proteção? Sim, porque ele vai fazer a corrente fluir pela, pelo aterramento, né? Para a segurança do equipamento mesmo, tá bom? Então, ele pode ser instalado lá, dependendo do meu sistema de ferramenta. Pode ser o sistema, por exemplo, TN, TT. O importante é fazer a corrente fluir pelo terra e não pelo equipamento, independente se está pelo neutro ou terra. Tá bom? Então, a questão está correta. Agora vamos para a questão 106. Ele fala: o elemento magnético do disjuntor é projetado para causar disparo temporizado diante de sobrecargas. Então vamos lá, o disjuntor ele opera por duas formas, tanto pelo elemento magnético quanto pelo elemento térmico. Então o que acontece? O elemento magnético normalmente é quando há um curto-circuito, né? Uma corrente muito elevada, vai ter uma indução lá na bobina interna dele e ele vai fazer abrir para proteção do equipamento.
Só que ele pode operar por sobrecarga, isto é, tem uma corrente acima da projetada, e o que vai acontecer? Vai ter um metal interno que vai dilatar. E se essa corrente manter, vai dilatar até um ponto de desarmar o nosso disjuntor. Seria pelo elemento térmico. Então, aqui nessa questão, ele trocou a palavra térmico por magnético, para confundir a pessoa em questão. O disjuntor faz isso? Faz. Mas não é o elemento magnético que tem essa propriedade, é o elemento térmico. Então, por isso a questão está errada. Beleza? Agora, a próxima questão. Ele fala: o dispositivo residual, DR, pode ser utilizado nos casos em que o esquema de aterramento contempla o uso de dois condutores que desempenham as funções de neutro e de proteção de forma adequada. Então, ele falou da forma aqui correta. O DR, ele tem que ser usado em um sistema de aterramento ao qual seja separado o meu neutro do terra. Por exemplo, o nosso sistema TNS, esse sistema aqui. Por quê? O que acontece? O meu DR, ele vai operar por uma corrente de fuga, né? E o que acontece? Se eu tiver uma corrente de fuga, por exemplo, uma corrente fluindo daqui para cá, por uma impedância X, né, por uma falta de isolamento, o meu DR vai estar aqui, ele vai ler essa corrente e vai abrir o circuito e falar, pô, esse equipamento não está seguro, está tendo uma fuga ali, então vai ter que fazer manutenção para que não possa ocorrer isso. Tá? Mas se fosse no condutor aqui no sistema TNC, não daria certo. Por quê? Porque pensa, aí está aqui, esse condutor PEN ele pode ser neutro, como ele pode ser terra. Se tiver uma corrente de fuga aqui, ele vai identificar, falar, pô, vai identificar, será que vai? Ele vai armar direto, porque tem a corrente, tem um neutro aqui. Por exemplo, se eu tiver um equipamento ao qual utiliza o neutro, tipo monofásico, vai ter uma corrente aqui no neutro já circulando. Então o DR já vai abrir, só de ligar o equipamento, porque tem uma corrente de neutro circulando ali. Então ele não vai ler a diferença de corrente entre o neutro e terra para armar aqui. Não tem como zerar a corrente do neutro ali, né? Um offset de corrente, não tem isso. Então, com isso, o TNC não é recomendado para instalar um DR. Só um sistema de aterramento TNS e outros, tá bom? Então é isso. Espero ter entendido. Qualquer coisa, comenta ou manda dúvidas aí nos comentários, beleza? Vamos para as próximas questões. Valeu!